para a introdução da nossa lição. Há dois grupos de pessoas no mundo todo, desde que o ser humano desobedeceu a Deus pela primeira vez, inaugurando uma saga de pecado, ou seja, de desvio de um propósito original ou de erro de um alvo determinado previamente para ser atingido. Um grupo procura voltar ao caminho em direção a Deus e o segundo grupo permanece na desobediência a Deus e busca novos alvos que satisfaçam seus interesses. Esses dois grupos são antagônicos entre si, muitas vezes com manifestações violentas por parte do segundo contra o primeiro, ou seja, do grupo que não recebe a mensagem contra o grupo que recebe a mensagem. Geralmente é assim, tá? E o Jesus da mensagem manda que nós não estejamos no mesmo nível de resposta. Se há uma rejeição à mensagem de forma violenta, nós vamos para outro lugar, nós vamos pregar para outros, certo? Para compreendermos esse assunto de salvação, precisamos delimitar o estudo sobre como Deus ama, sobre a extensão e as particularidades da liberdade humana e também explicar o que é aceitar a Jesus. Como é o amor de Deus? Ponto 1. O substantivo amor é um dos mais deturpados pela humanidade hedonista. Hedonista é amante do prazer. Acima de todas as coisas, o prazer. E desviada essa humanidade do conhecimento acerca de Deus. Isso se deve, em parte, ao fato de Deus ser amor e o amor ser de Deus. Isso está em 1 João 4, 7 e 8. E a vida eterna ser uma vivência de amor acima de certezas tão nobres como a fé e a esperança. Isso está em 1 Coríntios 13, 13. E lá diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Então nós entendemos que quando chegarmos na eternidade, a vivência não será de fé nem de esperança, mas de amor. O amor permanece para sempre. A fé e a esperança são coisas maravilhosas que Deus nos deu para vivermos aqui. Então nossa fé é na verdade, e essa verdade ela é sobrenatural, ela passa pela história natural para resgatar homens naturais, mas ela vai além. Nós não cremos somente naquilo que vemos, nós cremos naquilo que temos fé, porque foi um Deus sobrenatural que falou. Tá? Então, nós vamos chegar a um ponto em que essa fé nossa, que hoje não é porque vemos, mas porque cremos, será transformada em visão. Nós vamos ver aquilo que um dia nós tivemos fé. A Bíblia diz, eu gosto de citar, Apocalipse 22, 4, e quando nós chegarmos ali, nós vamos ver o seu rosto. É o ápice da vida humana. Aqui é um dia poder ver o seu Salvador, ver Deus face a face. O amor fora da comunhão com Deus, que é a origem dele, traz as conotações de impunidade. Quantas pessoas não são punidas pelos seus erros em nome do amor? Isso pode. Relacionamentos entre homem e mulher fora dos padrões bíblicos, principalmente, vamos falar aí da violência, tá? Porque começa com a ideia, daí a pouco sabe que esse amor vira violência. Confusão de sentimentos entre homens e entre mulheres, isso não é amor. Desejo por coisas dessa criação como se fossem eternas. O homem tem que entender que ele está aqui de passagem, que ele deve usar as coisas dessa criação, mas nunca pensar que elas serão eternas. Tais situações estão longe do amor, de ser o amor essência de Deus. Não é esse o interesse de Deus. Tá? Então, nós falamos no princípio aqui que o substantivo amor é um dos mais deturpados pela humanidade hedonista e desviado do conhecimento acerca de Deus. O fato do amor ser procurado de uma forma errada é porque já falta o conhecimento. É isso aqui, tá? O amor não faz perder o conhecimento, o amor verdadeiro. Continuando, página 22, Jesus deixou claro que ele tinha mais pessoas para agregar a si.
Em João 10,16, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, né? Em João 10 ele vai dizer que ainda tem muitas pessoas para ele agregar ao seu povo. E Paulo afirma que não há diferença quando o assunto é o chamado para a salvação. Quando Deus está chamando, não tem diferença. Um não é melhor do que o outro, nem por nacionalidade, nem por condição social, por instrução, tá? Humana, nada disso. E Paulo afirma que Deus quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. Podemos inferir que o que Deus oferece de si mesmo, ele faz a todos os seres humanos usando pessoas, tá? Mateus 10, 1 a 10 mostra Jesus enviando os 12 discípulos à frente dele. Lucas 10, 1 a 9 mostra Jesus enviando agora 70 discípulos à frente dele para anunciar que ele estava chegando, anunciar o reino dos céus, tá? Então ele usa pessoas, usa seu poder sobre o tempo e a história humana. Então em Atos 10, 1 a 8, Deus fala, né, um anjo do Senhor fala com Cornélio: olha, Cornélio, vai lá e chama Pedro, contra todas as possibilidades, para que ele venha aqui te falar algo sobre o que você está procurando, que era agradar a Deus, a salvação eterna. Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, né, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. É interessante que ele vai, esse tempo aí, é um tempo de qualidade, onde Deus ajunta todas as situações para que Jesus venha, né? Jesus veio no melhor época para o Evangelho ser disseminado pelo mundo todo, e no melhor lugar, tá? E técnicas as mais variadas Deus usa para a tarefa de oferecer a si mesmo ao homem, né? Mas há uma face do amor de Deus que se omite quando se faz a pergunta que é o título desta lição, que geralmente se faz para atacar a atividade evangelística, mas há uma omissão, só se conta um lado do negócio. Na maioria das vezes há uma segunda intenção nisso. O amor de Deus é justo e santo, e como tal, ele não pode deixar de punir quem age com injustiça, ou seja, quem é infiel à aliança estabelecida desde a criação. A justiça exige conformidade a uma norma comum entre as partes. O ser humano quebrou essa norma quando a desobedeceu, mas a norma é a palavra de Deus que não pode ser mudada. Salmo 119, 89 vai dizer que a sua palavra permanece para sempre. Jeremias 1:12 diz que o Senhor vela para a sua palavra para fazer cumprir. Mateus 24:35 diz que vai passar o céu eterno, mas a palavra não. Deus estabeleceu o acesso à justiça dele quando veio em carne pagar o preço que a quebra da aliança requeria. Romanos 8, 3 e 4. Ele deixa bem claro que ele pagou o preço, tá, da forma estabelecida. Estabeleceu então que o acesso seria pela fé no que ele fez. João 3,16, Efésios 2,8. É pela fé, tá? Ele veio, né? Ele deu a si mesmo para que todo aquele que nele cresça não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E nós somos vivificados pela fé. Não há um outro jeito, tá? Crendo nele. É exatamente isso que está estabelecido em João 3,14, quando o Senhor Jesus fala: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É interessante que o povo de Israel fez mais uma daquelas grandes desobediências no deserto. E Deus deixou serpentes entrar no arraial e picá-los, né? E você observa que Deus cuidava para que eles não tivessem contato com animal peçonhento, porque à noite a coluna de fogo lá no deserto espantava os animais peçonhentos, além de oferecer um equilíbrio de temperatura, iluminação, mas espantava os animais peçonhentos. E durante o dia os animais peçonhentos não são de ficar debaixo do sol escaldante do deserto. E o que vai acontecer ali?
Deus permite então que as serpentes vão no arraial e piquem eles. E agora eles começam a clamar, né, que estão morrendo por causa do veneno das serpentes, não tinha socorro, não tinha como fazer nada. E Deus fala com Moisés: olha, faz uma imagem de uma dessas serpentes, uma imagem de fundição aí, de cobre, né, de bronze, e coloca ela numa estaca no alto, aí no lugar onde todo mundo pode ver, e fala para eles assim que eu vou curar aqueles que olharem para a serpente. Fala sério, que golpe na consciência, na mente da gente. Já pensou se alguém falar isso para você hoje? Já pensou se alguém falar assim para você: olha, eu vou botar uma imagem desse bicho que está te matando, eu vou botar uma imagem dele aqui, você só olhar com fé você vai ser curado. Fala isso para esses teólogos hoje. Fala isso para esses pensadores hoje. É complicado. É complicado, muito complicado. Então, a questão é pela fé mesmo, tá? O Senhor vai chamar assim: olha, você vai ter que crer na loucura da pregação. Eu não mandei você deixar de crer no dia que eu falei cara a cara com você lá, ó, obedece, tá? Então, todos nós temos que entender isso aí. Ah, mas eu não penso que tem que ser assim. Mas, meu querido, a salvação é de Deus, a perdição é minha. A salvação é de Deus. Ele estabelece o modo como ele vai dar a salvação. Porque o modo como você recebe também vai explicar se você vai tê-la, se você vai mantê-la. Para pensar. A liberdade do homem, ponto 2. O que é a liberdade plena? No mundo que nós vivemos, para ser livre é necessário ser escravo das leis, tá? Mas a liberdade ao máximo é poder comparecer diante de um magistrado e ele não ter nada contra você. A maior liberdade então é poder comparecer diante do juiz de toda a terra e ele não ter acusação que te condene. Confunde-se a liberdade humana com a soberania de Deus. Parece que é o ser humano que é soberano e não Deus, tá? Querendo que a liberdade humana, se sobreponha a a soberania de Deus. Mas o ser criado existe no mundo criado para funcionar de acordo com as normas estabelecidas para o seu próprio bem. Quando esta regra é quebrada, a liberdade de um ser humano geralmente traz prejuízos para seu semelhante. Então, quando a regra do funcionamento é quebrado, isso vai trazer prejuízos para os nossos semelhantes. Porque a minha liberdade vai passar por cima do direito do outro. Nós pregamos: olha, o seu direito termina quando começa o meu. Mas isso tem sido levado a sério? Isso tem sido levado a sério? Tá? Então você observa que quando afasta-se de Deus, o homem avança em cima do outro. Essa violência que nós vemos, tanto as violências estatais quanto as violências do povo, né, do semelhante um contra o outro, nada mais é do que afastamento de Deus. Ele não consegue viver, o ser humano não consegue viver no bom mundo que Deus criou, de forma boa, da boa forma que Deus criou, para fazer aquilo que é a vontade de Deus, ok? Então ele não consegue, ele acaba andando fora da vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa para o ser humano. Então fora disso não vai ser nada bom, né? Bom, a própria ideia de liberdade, continuando página 23, traz em si um peso difícil de suportar. O ser humano foi criado com capacidade de amar a Deus ou não, e isso é um peso, tá? De obedecer ou desobedecer conscientemente. Fica explícito que Deus deu a liberdade de escolha, mas Deus também a certeza de consequências para as duas opções, tá? Ele deixa bem claro isso aí, que se você quiser desobedecer, você terá suas
suas consequências. Romanos 6,16, por exemplo, vai dizer: não sabeis vós que a quem vos oferecedes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Bom, aí é uma questão de escolher, né? Para a justiça, a obediência para a justiça, para a vida justa. Veja bem, a desobediência às ordens de Deus dada para nos guiar nos seus caminhos, para nos purificar, para podermos estar em sua santa presença, é comparada ao pecado de feitiçaria. E aos feiticeiros não era permitido viver entre o povo de Deus, e eles não entrarão na vida eterna. Então lá em 1 Samuel 15, 23, quando Saul desobedece, Samuel chega para chamar a atenção dele e fala: olha, a desobediência é como o pecado de feitiçaria. E acontece que lá em Êxodo 22, 18 e Levítico 20, 27 está dizendo que o feiticeiro não poderia sequer viver. Se descoberto no meio do povo alguém que praticasse feitiçaria, ele deveria ser morto. Não, mas não tinha perdão? Não, deveria ser morto. A questão do perdão é outra coisa, mas que ele ia morrer, sim, perdoado ou não, ele ia morrer, tá? Então não confunda perdão com o fato de que a lei mandava que ele morresse, tá? E outra coisa, os feiticeiros não entrarão na vida eterna. Aqueles que não se arrependem de ser feiticeiro, Apocalipse 21, 8 e 22, 15, é bem claro. Lá em Apocalipse 22, que já fala da vida lá no céu, ele ainda dá uma paradinha e fala: não vai entrar feiticeiro aqui, vai ficar de fora, tá? E você pega essas referências e vai lá em 1 Samuel 15, 23, você vai ver Samuel falando que a desobediência é como pecado de feitiçaria. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar uma vida contrária aos preceitos de Deus, ao que ele estabeleceu para o que deveria ser a vida humana aqui na terra que ele criou. Só para frisar, 1 Samuel 15, 23, na Bíblia Almeida, revista corrigida, edição contemporânea, diz: pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Tá? Então, é isso aí. Quando a liberdade é usada para contrariar os preceitos do Senhor, a santidade de Deus é questionada. Quando a liberdade é usada para contrariar os preceitos do Senhor, a santidade de Deus é questionada. Ou seja, eu já não estou acreditando nele. Pois a alma humana não tem em si condição de viver de modo que agrada a Deus em sua santidade. A inclinação, o que chama mais atenção, são atos contrários aos desígnios santos estabelecidos pelo Senhor. Gálatas 5, 16, 17. Vai ser contrário àquilo que o Senhor estabeleceu. Argumenta-se que o homem nascido debaixo do pecado não é livre para escolher seu destino. Ele é morto e não pode tomar decisões. E isso é verdade, desde que não seja usado para inocentá-lo de responsabilidade. Veja que há dispositivos formidáveis que da parte de Deus faz que nasça fé no homem escravo, para que seja livre. Deus faz de tudo para que o homem seja despertado dessa morte. Romanos 10, 17 e 21 ao 21 vai mostrar aí esse ato de Deus em buscar o homem, e o tempo todo é pela pregação. Olha só, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que nós podemos entender desse versículo, é que os ouvidos são abertos pela palavra de Deus, que é poderosa. Ela esmiuça a penha, ela derruba sofismas, tá?
Então, altivez de espírito e assim por diante. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, Israel não soube? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes, com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É interessante que a tradição diz que Abraão, que era um arameu, né, um iraniano, né, um sírio, quer dizer, ele provavelmente era um homem contemplativo, que procurava conhecer a Deus. Tá? Não é, ele tem uma origem semita, realmente, né, um abençoado, mas se esperava que os descendentes dele seriam pessoas que procuravam a Deus. Então Deus se revela a Israel para que Israel mostre Deus ao resto do mundo, porque o resto do mundo não buscava a Deus. Mas se esperava que os descendentes de Abraão buscassem a Deus, o que não aconteceu. Por isso que aqui ele fala, gente insensata que não me buscava, o resto do mundo. E todos os dias estendia a mão a um povo, um povo rebelde e contradizente, os filhos de Abraão. Olha só, é uma coisa assim, como é que vai se dizer? Mas o que vai mostrar é que a palavra é pregada, tá? Foi pregada para eles, foi pregada para nós, e o importante é que você recebeu essa palavra, isso é importante. E é interessante que essa palavra desperta até os mortos espirituais para que lhes resplandeça a glória de Cristo. Isso é o que está em João 5, 24 e 25. Isso aí não é uma ressurreição corpórea, isso aí está falando mesmo da entrada da palavra para a salvação. Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então quem ouve vai passar da morte para a vida. Quem ouve e dá ouvidos, recebe a palavra. Está aqui. E o versículo 20, esse é o 24, o 25 diz, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então você vai observar aqui que está falando dos mortos espirituais, aqueles que estão mortos diante de Deus. E a palavra vai lhes abrir o entendimento. Então, quando eu falo assim, olha, não aceitar a Jesus, eu não preciso de aceitar a Jesus, ou de todo lado vai dar problema, porque você fala assim, é a palavra que não abriu a minha mente, então você vai na condenação. Não, eu deveria dar atenção, e aí alguém vem e diz, não é assim que tem que ser, e se fica filosofando e a perdição aumentando. É por causa disso que nós escrevemos essa lição. O que é aceitar a Jesus? Essa fórmula, entre aspas, né, do ponto 3, de convite à salvação pessoal por meio de Jesus Cristo está sendo muito ridicularizado nos meios evangélicos. E com isso está fornecendo argumentos para os descrentes fugirem de sua responsabilidade perante Deus e seu Cristo. Muitos descrentes não sabem realmente tecer um comentário honesto, biblicamente falando, de Jesus. Mas eles sabem dizer, não, eu não preciso de aceitar Jesus, isso aí não existe, isso aí é um modo de falar dos crentes. Mas ele continua andando nos caminhos de perdição, ok? Não existe esse modo de falar no texto bíblico, é verdade. Mas é uma inferência que ajuda o novo convertido a assumir publicamente o que se está processando em seu interior, manifestação pública. O problema vai de uma exposição equivocada do Evangelho, onde se forma discípulos do pregador e não discípulos de Jesus, até mesmo ao mau uso da verdade do Evangelho, ainda que esta tenha sido bem exposta por parte dos que a ouvem. Se a Bíblia afirma que o Verbo estava no princípio com Deus, e ele, o Verbo, era Deus, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos que ele é o Filho
como somente Ele poderia ser, entendemos que a afirmação é sobre Jesus. Se Jesus é o Verbo, a palavra que exprime ação, que se fez carne, então Ele se tornou indissociável dessa carne. Tanto é que Ele ressuscitou e jamais vai ser separado da carne, ou seja, do corpo. O que acontece com as novas conversões é que se recebe o Jesus carne sem, contudo, receber o Jesus palavra, verbo. Não tem como aceitar o Jesus pessoa de carne e osso, ou Jesus como sendo Deus acima de mim em poder, mas não obedecer às suas palavras. Eu não tenho como dissociar isso, de jeito nenhum. Não adianta especular se eu tenho o poder de aceitar, entre aspas, Jesus, se Jesus é quem me aceita. Se a conversão é minimizada até perder o sentido prático, se eu fico discutindo até que por fim não há uma conversão, e depois ela é filosoficamente taxada como errada. Se a prática do interior humano for desonesta, não haverá linguagem humana que opere o milagre do que seja entrar a salvação propostas por Deus em Cristo. Certo? Tem. Se não há um interesse, olha, se não, o aumento do conhecimento produz também assim, um aumento de iniquidade. Mas é interessante que esse conhecimento, a gente não pode traduzir somente como conhecimento tecnológico. Então, conhecimento de mexer com as palavras, mexer com a linguagem. Hoje se extrai certas coisas de textos. Eu falo assim, de onde essa pessoa tirou isso? Como que ela consegue com entonação? Tem hora que parece que ele na entonação está colocando uma vírgula onde não tinha, mesmo que ele não escreva. E por fim, para tudo. No final das contas, a única chance que a pessoa vai ter de ser salva vai ser desperdiçada. Sabe? É simplesmente isso. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente os crentes que acham que não deve pregar mais chamando as pessoas a vir a Jesus, que não deve apontar os pecados. A pregação lá em Atos, Pedro, ele aponta os pecados, ele aponta a necessidade de que aquilo seja perdoado. Ele nem chama ninguém, ele simplesmente aponta os pecados. Então, olha como a pregação está caindo no século 21. Eu parei de apontar os pecados, certo? Você prega apontando pecado. É raro. Não se fala que o homem ele está perdido, de fato. Nós queremos encantar os homens muito mais pelas nossas músicas, e é pela melodia, é pela música, não é pela letra. Uma letra que fala sobre o pecado, aí depois nós fomos trocando tudo. Aí a letra já adula o homem, e agora a gente fala, nós mesmos, que não precisa de aceitar Jesus. Agora, desses que estão aí hoje, quantos deles não aceitaram Jesus para ser salvo? Como é que agora pode se aceitar essa ideia de que não precisa aceitar Jesus? Eu estou dentro, penso, e parece uma maldade da cristandade não querer ajudar o outro a entrar, né? Então tem certas inferências que nós fazemos na Bíblia, se ficou uma tradição, pode-se dizer assim. Ninguém é salvo pela tradição, mas existem boas tradições que mostram se eu realmente recebi a palavra. Tá? Paulo fala, olha as tradições que tendes de nós recebidos. Né? Então existe tradição boa sim. Bom, essa prática de fazer tradições, coisas e doutrinas perderem o sentido é fruto da relativização, porque não está sendo apresentado coisa melhor no lugar. É algo muito comum neste século de relacionamentos líquidos, fugazes, aqueles relacionamentos que cada um só tem o seu próprio interesse, não o interesse no outro. É pouca capacidade de pensar hoje e menor ainda interesse de assumir responsabilidades. Deus só salva o ser humano mediante a fé na graça ofertada por meio de Cristo. Atos 15, versículo 11, Efésios 2:8. Então, por que a pessoa precisa aceitar Jesus?
Ora, precisa haver uma resposta à mensagem pregada. Como é que se prega uma mensagem e não quer resposta? É algo contraditório, não? Conclusão. A salvação pertence a Deus, pois Ele é quem foi ofendido pelo pecado humano. E é essa salvação que é oferecida a todos os seres humanos em todas as eras. O conhecimento desta dádiva pode variar em determinadas épocas e lugares, em função da própria rebelião daqueles a quem Deus se propõe a salvar. O conhecimento desta dádiva pode variar em determinadas épocas e lugares, em função da própria rebelião daqueles a quem Deus se propõe a salvar. Uma geração pode perder o conhecimento salvífico de Deus por esquecer que foi salva sem merecimento ou por simplesmente negligenciar o chamado do Deus que busca. Temos exemplo disso na história, como os países que foram berço do cristianismo gerando teólogos influentes e fazendo missões no passado e que hoje estão dominados pelas trevas. Por exemplo, a Europa. Jesus veio, pregou, morreu, ressuscitou, salvação oferecida a todos. Subiu ao céu, enviou o Espírito Santo aos que creram no seu nome, ou seja, a salvação foi recebida. Então, nós estamos aí diante desse texto, né, que foi exposto. As pessoas precisam aceitar a Jesus. Essa é uma forma mais fácil de falar, mas o Evangelho exige uma resposta. O próprio Jesus, ele, quando veio a esse mundo, ele exigiu uma resposta das pessoas. As pessoas liam a Torá, né, os 5 livros de Moisés, os Salmos e também os profetas, e eles achavam que a obediência àqueles livros lhes traria a vida eterna. Isso foi proposto na própria lei. O grande problema é que eles começaram a pensar que eles poderiam alcançar a vida eterna, e falo eu. É como se eu estivesse hoje descobrindo a fonte da juventude. Eu acho essa fonte da juventude e não quero mais norma alguma. Eu só por ter o acesso à fonte da juventude, para beber aquela água ali, para tomar banho nela, mas nada importa. Eu e a fonte coisa, substância, tá? Eu trago aquilo ali para mim e eu me relaciono com a fonte como uma coisa do mundo criado, embora eu possa até não admitir que haja uma criação, e eu me relaciono com ela, ao invés de eu me relacionar com o Criador, que é o dono da vida eterna. Assim também as pessoas estavam usando a lei como um amuleto, mas sem o amor ao Deus da lei. Isso se pode fazer com a graça também, com a pregação de Jesus. Quando Jesus chega, ele vai exigir agora que não é o apego à lei que faz alguém ser salvo às expensas do dono da lei, daquele que é a própria lei. Ele também é a própria graça. Então ele vai fazer da atitude responsiva, do fato de responder, do fato de aceitar. Por isso que ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Jesus fala várias vezes isso, quem tem ouvidos, ouça. Ele quer dizer o seguinte, eu estou falando, receba. Né? Hoje a gente fala até assim, né? Receba, ele está falando, recebe isso, presta atenção nisso. É isso que ele está falando, e isso ele chama a atenção para ele. Ele chama a atenção para ele, vai dizer, olha, a atitude de resposta ao que eu falo é intimamente ligada à aceitação da minha pessoa, porque ele não era só o mensageiro, ele era a própria mensagem que ele pregava. E Jesus vai conduzir isso de tal forma que ele vai ser crucificado, né? uma coisa vil para se olhar. Hoje eu estava até lendo, o cristianismo é a única das grandes religiões, né, que expõe a desonra do seu Deus, a vergonha do seu Deus. Você já parou para pensar?
você está olhando para a vergonha que você é quando você olha para a cruz. Porque Deus se fez vergonha no nosso lugar, para que pela fé no nome dele nós pudéssemos alcançar a salvação. Tem que haver uma resposta. Tem que haver uma resposta. E eu quero aqui, com muito carinho, dizer, não pense que a resposta ela é num plano meramente espiritual, intelectual, e nem que ela é só no plano físico. Entenda, a resposta é as duas coisas, porque o homem tem uma alma a ser salva e o homem tem um corpo a ser salvo, tá? E esse corpo, ele é o espelho da resposta que há na alma, vai refletir no corpo, em atos, nas suas palavras, tá? Nas suas atitudes, nas suas palavras. Então isso não pode ser perdido, isso não pode ser dissociado. Assim como Jesus, ele é o Redentor da alma, o Redentor do corpo. Tá? Que isso fique bem claro para nós, né? Não se perde nessas novas filosofias que estão surgindo, essas manias que ficam ocupando a mente, fazendo errar, porque no final das contas só faz errar. Aí você se torna vazio, você não recebe a mensagem, e aí você também começa a ter dificuldade, você que já é crente, de pregar essa mensagem. É como se você hoje descobrisse que naquele dia tão lindo, quando você recebeu Jesus e viu e sentiu o alívio dos seus pecados, como o fardo que saiu das suas costas, estava tudo errado. Estava tudo errado. Estava tudo errado. Você pode. Essa maneira de pensar já existiu. E isso assolou a igreja desde o princípio, sabe? Esse novo conhecimento que joga tudo fora, a boa e velha pregação da palavra, a boa e velha chamada ao arrependimento, a boa e velha conversão, que até o próprio Deus usa essa linguagem. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça prosperar nesse conhecimento e nessa prática, para que em tudo Ele seja glorificado nas nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.